Clinton Eastwood Jr., ou Clint Eastwood, é um ator, figura política, cineasta e músico norte-americano. Depois de alcançar o sucesso na série de western para televisão intitulada Rawhide, tornou-se famoso pelos seus papéis típicos em filmes de ação como um cara durão e anti-herói, principalmente como The Man with No Name, ou O Homem Sem Nome, da trilogia dos dólares nos filmes Western Spaghetti de Sergio Leone dos anos 60, interpretando o inspetor Dirty Harry Callahan na série de filmes Dirty Harry, nas décadas de 1970 e 1980. É filho de Margaret Ruth, uma dona de casa, nascida em 1909 e falecida em 2006, e de Clinton Eastwood, um operário metalúrgico nascido em 1906 e falecido em 1970. Tem ascendência escocesa, holandesa, inglesa e irlandesa. Sua família era de classe média e protestante. Estudou na Oakland Technical High School, onde se formou em janeiro de 1949, mas, de acordo com informações, não se tem a confirmação que chegou a concluir o ensino médio naquele ano. Trabalhou em várias profissões, como atendente em um posto de gasolina, foi bombeiro e tocou piano em um bar na cidade de Oakland, no estado da Califórnia. Foi convocado para servir ao exército em 1950, mas, antes, ao viajar, o avião em que estava caiu em São Francisco. Clint escapou gravemente ferido e ficou durante 6 meses prestando depoimentos para a investigação sobre a causa do acidente. Devido ao ocorrido, não foi enviado para a Guerra da Coreia. No filme Revenge of the Creator, de 1955, iniciou sua carreira como ator, fazendo neste uma pequena participação. Em 1958, no filme Ambush at Cimarron Pass, conseguiu seu primeiro papel oficial, o qual considerou um filme de baixa qualidade. No ano de 1959, trabalhou em um episódio da série Maverick, ao lado do ator James Garner. Após isso, se dedicou somente a trabalhar na televisão com a série de western intitulada Rawhide, na qual interpretava o personagem Rowdy Yates, que Clint, na época, o descreveu como o idiota das planícies. Nos anos de 1960, somente começou a ter destaque após interpretar o misterioso Homem Sem Nome, na trilogia dos dólares de Sergio Leone. Os filmes foram um punhado de dólares de 1964, por uns dólares a mais de 1965, e Três Homens em Conflito, de 1966, foram um verdadeiro sucesso em terras italianas e norte-americanas, em especial o último, que fez Clint se tornar famoso mundialmente. Ainda neste período, participou do filme Where Eagles Dare, de 1968, onde dividiu o papel principal com o ator Richard Burton. Neste, seu salário chegou a $800 mil. Estrelou o filme Coogan's Bluff, onde desempenhava o papel de um xerife no mesmo ano, 1968. E em 1969, Clint trabalhou em outro filme musical, chamado Paint Your Wagon. Este deu grande prejuízo para o estúdio na época e só lucrou após ser vendido em fitas VHS e DVD. No período de 1970 a 1980, se destacou em vários filmes, mas o principal passo para Clint se tornar uma estrela de Hollywood veio em 1971, quando montou sua companhia de filmes e decidiu dirigir seu primeiro filme, intitulado Play Misty for Me, o qual é um suspense sobre um radialista que vivia perseguido por uma fã. Um dos maiores sucessos da carreira de Clint viria com o inspetor policial Harry Callahan, no filme Dirty Harry.
Este amargo e mal-humorado inspetor fez com que o filme fosse um sucesso absoluto de bilheteria nos Estados Unidos. Dirty Harry originou várias sequências, sempre com altos lucros, tais como Magnum Force, de 1973, The Enforcer, de 1976, Sudden Impact, de 1983 e The Deadpool, de 1988. O filme Breeze, de 1973, foi o primeiro filme em que Clint apenas dirigiu, mas não atuou como ator. A estrela principal foi o ator William Holden. Em 1978, Clint estrelou a comédia Every Which Way But Loose, que é baseada na história de um caminhoneiro e lutador. Este filme fez um enorme sucesso e foi aclamado por críticos de todo o mundo. Com a popularidade em alta, ganhou uma sequência chamada de Any Which Way You Can, a qual é uma comédia realizada em 1980. Entre estes dois filmes, foi produzido o western intitulado Bronco Billy, que contou, além de Clint, com a participação da atriz Sandra Locke. No período de 1980 a 1990, Clint alternou entre filmes de comédia e ação. Estrelou, produziu e dirigiu o filme Firefox, de 1982, que tratava da Guerra Fria. Lançou Pink Cadillac, uma comédia, em 1989, e The Rook, um filme de ação de 1990. Porém, seu filme de maior sucesso foi Bird, de 1988, que trata-se da biografia do saxofonista Charlie Bird Parker, um dos mais famosos musicistas norte-americanos de jazz, cuja vida pessoal foi marcada pelo uso abusivo de drogas e álcool, além de inúmeros casos românticos. Este filme lhe deu uma indicação ao Prêmio Palma de Ouro no Festival de Cannes. No final dos anos 80, Clint estrelou e dirigiu o filme White Hunter Black Heart, onde fazia um papel inspirado em John Huston. Este filme recebeu boa aceitação dos críticos. Entre os anos 2000 e 2010, produziu, dirigiu e atuou em vários filmes. No início do ano 2000, lançou o filme Cowboys do Espaço, que também estrelava os atores James Garner, Tommy Lee Jones e Donald Sutherland. Clint fazia o papel de Frank Corvin, um ex-engenheiro da NASA que é chamado para uma última missão: salvar um satélite russo antes que ele caia na Terra. Em 2004, estrelou, produziu e dirigiu o filme Million Dollar Baby, e aos 74 anos de idade foi a pessoa mais idosa a receber o prêmio de melhor diretor. No mesmo filme, foi nomeado ao prêmio de melhor ator, porém não ganhou. Quem recebeu o mesmo foi o ator Jamie Foxx. No ano de 2006, dirigiu 2 filmes sobre a Batalha de Iwo Jima, na Segunda Guerra Mundial. O primeiro foi A Conquista da Honra, focado no homem que ergueu a bandeira dos Estados Unidos no topo do Monte Suribachi. O segundo, Cartas de Iwo Jima, tratava das táticas japonesas e as cartas que escreviam às suas famílias. Os 2 filmes foram bem recebidos pelos críticos e foram nomeados ao Oscar, incluindo melhor diretor e melhor filme por Cartas de Iwo Jima. Em 2008, dirigiu o filme Changeling, que trazia Angelina Jolie no papel principal. No ano seguinte, estrelou o filme Gran Torino. Além de ser o protagonista, Clint dirigiu e produziu este longa-metragem, lançado em janeiro de 2009, obtendo mais de 30 milhões de dólares na primeira semana de exibição nos Estados Unidos, fazendo de Clint o ator mais velho a conseguir um primeiro lugar em bilheterias.
e ainda arrecadando mais de 245 milhões de dólares até abril de 2009. Este foi o filme com maior sucesso comercial de toda a sua carreira. Clint tem conquistado grandes elogios dos críticos como diretor. Produziu a maioria de seus filmes e destacou-se por quase todos serem de orçamento baixo. Ao longo dos anos, desenvolveu relações com outros produtores e diretores. Prefere trabalhar sempre com a mesma equipe de produtores, editores e técnicos. Tem uma longa relação com a produtora Warner Bros., estúdio que financia a maioria de seus filmes. Mesmo assim, em 2004, declarou ao jornal The New York Times que tem certa dificuldade para fazer a Warner aceitar alguns de seus projetos, como aconteceu com o filme Million Dollar Baby, de 2004. Enquanto está dirigindo, Clint evita conversar e somente usa as palavras ok, ação e corta. A partir deste momento, vamos ver uma relação dos 10 melhores filmes da carreira deste grande ator e diretor. O primeiro, O Estranho Sem Nome, de 1973. Este, o terceiro longa do cineasta, traz Clint também interpretando o personagem título. O segundo, Bird, de 1988, é um dos filmes mais autorais de sua carreira, justamente por Clint ser um grande fã de jazz. Foi no clássico Os Imperdoáveis, de 1992, que Clint ressuscitou o gênero western para o cinema. Este, muito mais maduro do que grandes produções da década de 60. O filme narra a história de um bando de pistoleiros aposentados que são contratados para vingar uma prostituta ferida. Este filme faturou 4 prêmios Oscar, incluindo o de melhor filme e melhor diretor. Um Mundo Perfeito, de 1992, é considerado como a pequena obra-prima do cineasta. Este narra a amizade que nasce entre um garoto oprimido e um criminoso, e marca a parceria de 2 astros em evidência na época, o próprio Clint Eastwood e Kevin Costner, que vinha do sucesso Coração Valente. As Pontes de Madison, de 1995, conta a história de uma mulher casada que se envolve com um fotógrafo que está a trabalho em sua cidade para fotografar as famosas pontes locais. É um dos melhores e mais delicados dramas da década de 1990 e ainda traz a grande atriz Meryl Streep no elenco. O filme sobre Meninos e Lobos de 2003 foi amplamente elogiado. Nos conta o drama de 3 grandes amigos de infância que acabam se separando após um deles ter sido violentado. Apesar de crescerem na mesma cidade, eles se falam apenas formalmente, até o dia em que uma nova tragédia os reaproxima. No filme Menina de Ouro, de 2004, Clint interpreta o antigo treinador de boxe, colecionador de vários títulos, que após certa resistência aceita treinar uma mulher. A amizade entre eles cresce gradualmente, mas uma inesperada tragédia muda a vida da garota. Mais uma vez, Clint leva uma estatueta de melhor diretor, além dos prêmios de melhor filme e de melhor atriz para a ótima Hilary Swank. O filme Cartas de Iwo Jima, de 2006, recria a Batalha de Iwo Jima na Segunda Guerra Mundial, contada sob o ponto de vista dos japoneses, a partir de cartas que foram encontradas posteriormente na ilha. É interessante lembrar que Cartas de Iwo Jima foi gravado simultaneamente ao outro filme A Conquista da Honra. No filme A Troca, de 2008, uma mulher tem seu filho de 9 anos sequestrado. Meses depois, a polícia alega ter encontrado o garoto, mas a mulher insiste que aquele não é o seu filho desaparecido. Com suspeitas de loucura, ela é internada em um hospital psiquiátrico. Porém,
luta fervorosamente para encontrar seu filho. A atriz Angelina Jolie interpreta Christine Collins, a mulher à procura do seu filho. No filme Gran Torino de 2008, Clint assume o papel principal de um ex-lutador da Guerra da Coreia e, aos poucos, vê sua vizinhança ser ocupada por imigrantes orientais, por quem o veterano tem verdadeiro desprezo. No entanto, ele se torna um herói involuntário ao ajudar a família da casa vizinha. Clint Eastwood tem um total de 8 nomeações ao Oscar. Venceu como melhor diretor e melhor filme em Unforgiven e $1 Million Baby. É a única pessoa a ser nomeada 2 vezes como melhor diretor e ator no mesmo filme. É também um dos 5 diretores em vida a ter ganho 2 Oscars como melhor diretor. Recebeu inúmeros outros prêmios, incluindo os prêmios American Now TV Award e também o Kennedy Center Honors. Em 1994, recebeu o prêmio Irving G. Thalberg Memorial por sua carreira na indústria do cinema. Em 2006, recebeu o prêmio Valente da MPAA pelos filmes A Conquista da Honra e Cartas de Ojima por melhor edição de sons. Em 6 de dezembro de 2006, o então governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, indicou Clint ao Hall da Fama da Califórnia. No início de 2007, Clint foi condecorado como cidadão de honra na França. Na época, o presidente francês, Jacques Chirac, disse que Clint Eastwood era o melhor de Hollywood. Em 22 de setembro de 2007, Clint Eastwood foi premiado como músico de honra no Berklee College of Music, em Monterey. Após receber o prêmio, ele discursou e disse: "É uma das maiores honras que já tive em toda a minha vida." Em janeiro de 2009, recebeu o prêmio de melhor ator por seu papel no filme Gran Torino, dado pela National Board of Review. Foi prefeito da cidade americana de Carmel by the Sea, no estado da Califórnia. A população era na época de aproximadamente 4.000 pessoas e totalmente destinada à comunidade artística. No dia da eleição, 8 de abril de 1986, com o dobro de eleitores da votação passada, Clint alcançou o número de 72,5% do total dos votos. O seu salário na época era de apenas $200 americanos. Clint é notório membro do Partido Republicano, ao qual é filiado desde 1951. Ajudou na campanha de Richard Nixon à presidência em 1968 e se descreve como libertário. Votou em Arnold Schwarzenegger para governador da Califórnia em 2003 e 2006. Nas eleições presidenciais nos Estados Unidos da América em 2008, Clint fez campanha para John McCain e voltou a fazer em 2015 e 2016, apoiando desta vez o candidato Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, o qual acabou sendo eleito. Foi casado 2 vezes e tem 5 filhas e 2 filhos, de 5 mulheres diferentes. Com Roxanne Tunis, teve Kimberly Eastwood, nascida em 1964. No casamento com sua ex-esposa Maggie Johnson, teve Kyle Eastwood, nascido em 1968, e Alison Eastwood, nascida em 1972. Com a aeromoça Jessalyn Rivers, teve Scott Eastwood, nascida em 1986, e Catherine Eastwood, nascida em 1988. Com Frances Fisher, teve Francesca Fisher Eastwood, nascida em 1993. E por último, com Dina Reese, relação que acabou em 2013, teve Morgan Eastwood, nascida em 1996. Além disto,
viveu com a atriz Sandra Luck de 1976 a 1988, sem terem filhos. Clint tem 2 netos, Clinton, filho de sua filha Kimberly, e Graylin, filha do seu filho Kyle. Possui um campo de golfe localizado na pequena cidade de Carmel by the Sea, onde também tem um rancho, um hotel e um restaurante. Seu clube de golfe possui somente 300 membros e, para se associar, tem que pagar a quantia de $500 mil americanos. É também vice-presidente do mundialmente famoso Pebble Beach Golf Club. Clint é um audiófilo, conhecido pelo seu amor pelo jazz. Tem uma grande coleção de LPs. Seu interesse pela música motivou seu filho Kyle a ser músico de jazz e participar também do Instituto de Defesa aos Animais. Nasceu no dia 31 de maio de 1930, na cidade de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Tem 1,93 m de altura. Completou 88 anos de idade no presente ano 2018. Possui um patrimônio líquido de $375 milhões. Este valor baseado em um levantamento realizado no ano de 2015. Sua mais recente produção é A Star is Born, o qual é um musical dirigido por Bradley Cooper, tendo no elenco principal os atores Bradley Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice Clay e a cantora e estrela do filme Lady Gaga. Seu lançamento está previsto para o dia 5 de outubro de 2018 pela Warner Bros. Pictures. Clint mantém-se ativo há 64 anos, desde 1954 ao presente ano 2018. Nestas imagens vemos o antes e o depois do ator. A transformação do mundo começa a partir de cada um de nós. Comece mudando a si mesmo e dando exemplos para as pessoas do seu grupo de convívio. Estas atitudes se refletirão em mudanças positivas no seu ambiente familiar. As consequências das suas ações gerarão novas atitudes que aumentarão cada vez mais as mudanças no nosso mundo. Por isso, baseados na fé e no amor de Deus, plante boas energias para que nasçam sempre bons frutos e lindas flores em sua vida, em nossas vidas. Assim seja. Amém.